Muito bem. Delícia, então me conta como foi essa semana, os exercícios, o que que você Ah, está menina, eu vou achando? falar uma coisa para você. O seu material me surpreendeu muito. Ah, que Muito bom. mesmo. Eu achei muito bom, assim, a questão dos exercícios de aplicar. Eu só encontrei dificuldade porque, assim, eu não consigo escrever e pôr no papel, sabe? Eu não tenho essa Tá, dinâmica de escrever, de diário, de bullet journal, sabe? Eu não tenho, então, assim, tô lendo, tô meditando e tô vendo outras coisas, sabe? Tipo, em cima disso aqui, a dificuldade vai ser pôr no papel. tá. Não, mas eu acho que isso é um processo também, você pode Sim, fazer a sim. primeira vez só pensando, depois você volta, né, a hora que você terminar esse workshop, você pode começar a fazer ele de novo, e aí você Aham. começa, sei lá, anotando umas palavras no celular, e você vai no seu ritmo. Mas eu achei assim, e aí eu peguei, o que que eu fiz? Eu entrei ali todo dentro do curso, eu entrei, falei, eu vou de cima a baixo para ver a estrutura, igual você lê um sumário de um livro para você ver até onde ele vai, né? Que a gente que, Ah. que estuda um pouco, a gente tem essa coisa aí de metodologia de você montar artigos, né? Começo, meio e fim, né? A introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Eu queria dar uma olhada para ver como é que era. E eu acho que assim, eu acho que vai mexer em muitas coisas ali, coisas que a gente deixa meio adormecidos, que eu acho que é bem isso mesmo, coisa que a gente deixa ali escondido, aquilo ali me causa um incômodo, não vou mexer, mas aí aquilo ali afeta em outras áreas da nossa vida, né? Exatamente. É, porque as coisas os traumas que a gente viveu, às vezes trauma é uma palavra meio pesada, mas, que a gente remete a coisas pesadas, mas existem pequenos traumas que a gente vive todos os dias e esses Aham. traumas que a gente vive na infância, a gente cria um mecanismo de defesa para esquecer deles, né, e aí a Então, gente aí assim, esquece. e aí assim, foi uma coisa que me surpreendeu muito, porque tipo assim, é a coisa do aquariano, né? Não sei se você liga muito para Ah, você é signos, mas eu aquariana? gosto de uma, né? E aí aquariano é aquela coisa muito racional, muito certinho, não sei o quê. E aí eu me deparei com uma frase aqui, né? Uma das umas questões para a gente discutir, né? Assim, como foi a sua criação e lembranças de infância? E aí eu comecei a puxar, falei, meu Deus, tipo assim, eu falava, não, uma infância feliz, uma infância legal. Aconteceram algumas coisas, mas assim, aí eu parei para pensar, falei, gente, será que essas coisas, esses bloqueios que eu tenho hoje, não foram de algumas situações? Porque eu, assim, tem algumas situações pontuais, eu falo, meu Deus, por que que eu lembro disso? Por que que eu lembro daquilo? Mas é tipo assim, fala, sabe, eu me lembro de, ó, e, tipo assim, foram situações que me causaram algum gato, uma angústia, uma situação ali que eu não me senti confortável. Eu acho que hoje isso reflete. Com certeza. Com certeza, são essas coisas que ficaram gravadas aí na nossa infância, que viraram crenças e que hoje são algumas das crenças que a gente tem ajudam a gente a conquistar tudo que a gente conquistou e algumas impedem. Então a gente está aqui Aham. para descobrir quais são as que impedem e aí reprogramar elas para você conseguir conquistar mais coisa. Aham. Mas qual memória que veio? Conta uma aí Assim, que ó, você quiser. me vieram assim algumas coisas assim, porque a minha infância foi assim, meus pais casados, nós somos em três irmãs, aí tem uma que é um ano mais nova e a outra 6 anos. Meus pais, na verdade, não foi nem que meus pais se separaram, meu pai simplesmente sumiu de casa, eu tinha 11, uma irmã com 10 e uma irmã com 5. Ele trabalhava fora, em outro estado, trabalhava com garimpo, então ele ia de tempos em tempos e vinha. Ele simplesmente sumiu. A gente ficou 7 anos sem ter notícia, achando que ele tinha morrido. E aí a minha mãe, que era uma dona de casa, começou a vender tudo que a gente tinha, né, de móveis, de algumas coisas que a gente tinha de bens, porque ela teve que voltar a trabalhar, teve que trabalhar como doméstica, passou, tipo assim, e aí a gente ali, meio que foi tirada, a gente tinha uma vida confortável, uma vida boa, tipo assim, era uma vida pobre, mas era uma vida confortável, sabe, tinha acesso às coisas na cidade, mesmo sendo cidade interior, a gente tinha acesso, e aí do nada, aquilo ali, a gente rompe aquilo ali, e aí eu sou obrigada, minha mãe sai de casa às 6 horas da manhã para trabalhar, chega às 7. Eu sou obrigada a me responsabilizar um pouco pela minha irmã mais nova, pela minha outra minha irmã, com a administração da casa. Tipo, essa coisa de ser rompida essa parte um final de uma infância que a gente não tinha preocupação com nada, não tinha preocupação com nada. E aí essa questão, tipo assim, o pai que gostava muito das filhas, assim, como que some e larga e rompe esses laços, sabe? E aí, nesse meio tempo, a minha irmã do meio deu muito trabalho, brigava na escola, confusão, e aí eu tinha que estar ali meio que separando, intermediando, sabe? Então, essas situações aí
Tipo assim, e aí por conta disso, essas frustrações que a gente não, a gente passou por, a gente não chegou a passar fome nem nada, mas a gente se privava do que a gente tinha uma vida boa, começou a ser privada de algumas coisas, que a gente, alguns privilégios que a gente tinha. E aí a gente começava a descontar na minha mãe, que não tinha hoje. Hoje, você tem uma ideia, hoje aí, ó, 32 anos depois, eu consigo entender qual foi a dinâmica da minha mãe para criar gente cansada. Aí eu paro e penso, falo, cara, a minha mãe na minha idade já tinha 3 filhas adultas. Porque daí a minha mãe na minha idade já tinha filha de 20 anos. E aí eu paro para pensar como é que era. Eu falei, meu Deus, se fosse eu com filhos hoje. E aí essas, tipo assim, me trouxeram esses resgates, essas, sabe? Eu falo assim, ó, eu, tipo assim, de julgar muito a minha mãe, de cobrar muito a minha mãe, mas ela de não, tipo assim, ela fez o que ela podia com o que ela tinha. É assim, de perdoar essas situações, sabe? É agora que eu venho vivendo isso, esse processo, sabe? De essas coisas, tipo assim, que eu achava que não tinha interferido, mas hoje eu acho que interfere. Sem dúvida, porque você teve que ficar ali na figura de pai, né, pelo que você está contando, parece um pouco Aham. isso, você substituiu um pai ou uma mãe, né, que não tem um nome único Sim, para os 2, mas você teve que ficar naquela situação como a filha mais velha, de ter que cuidar de tudo, ter que ser a responsável, ter que e não é uma situação fácil, com certeza, e eu acho que isso faz a pessoa ter que amadurecer muito mais cedo sim, e perder essa infância, porque quando a gente é criança, a gente tem que ser criança. sim, E sim. se a E gente é colocado numa é, situação assim, a minha irmã mais nova, que é a mãe da minha única sobrinha, né? É a minha irmã mais nova, agora ela tá mudando de casa, ela mora na Itália e eles estavam morando, elas sempre moraram em apartamento. E aí agora eles conseguiram mudar para uma casa numa região mais periférica, mas que tem muitas crianças, que tem parquinho e tudo mais. E aí a gente está conversando muito essa questão assim, que a minha sobrinha está muito feliz, que agora ela tem amiguinhas da vizinhança que ela pode sair, que ela só saía de casa com o pai e com a mãe, não podia brincar, não tinha ninguém para brincar ali perto, sabe? Ela vai começar. E aí eu e minha irmã começamos a fazer esses resgates da infância. Como era gostoso a gente brincar na rua, subir num pé de árvore, comer uma fruta do pé, andar descalço, tomar banho de chuva, sabe? A gente começou nesses resgates. Aí também, isso também já veio esses resgates, memórias boas, mas aí também me vem algumas pequenas, tipo, mas foi nessa época que aconteceu isso, foi nessa época que aconteceu aquilo, sabe? o que você acha que essa situação fez você acreditar sobre você mesma? Eu não, assim, assim, eu tenho, eu não, eu assim, eu ainda tenho que buscar algumas coisas, mas assim, eu ainda tenho alguma coisa em mim assim, tipo, não sei se seria uma síndrome de impostora, mas assim, eu tenho muito medo de, como eu falei para você, para mim fazer essas aulas aqui seria um desafio porque essa coisa da câmera, essa coisa do gravar do vídeo, essa coisa do me expor, eu falo muito bem informalmente, a gente sentar aqui, vamos bater um papo, conversar vários assuntos aleatórios, assim, tipo assim, sou uma pessoa extremamente agradável da gente sentar e conversar, assim, meus amigos até falam, nossa, tipo, sou aquela pessoa que tá sempre chamando os amigos, mas assim, ó, me pôr num lugar ali, tipo, num palco, num lugar que eu precise me mostrar, que eu preciso qualquer tipo de fragilidade, isso, tipo assim, isso me dá eu começo a falar rápido, acelerado, eu gaguejo, aquilo vem branco na mente, sabe? Então, eu acho que me travou um pouco nessa situação. E eu Entendi. tenho esse medo de me expor. Sim, de ser vista. É engraçado, porque eu vivi uma situação parecida, no sentido de que meus pais sempre foram casados, mas eles brigavam muito. E eu sou a filha mais nova, nós somos em 2 irmãs, e eu me coloquei nesse lugar de ser responsável por eles se darem bem. Porque eu muitas vezes, como eu achava que essa era a minha função por alguma razão, eu ia lá, falava com meu pai, tipo: "Não, mas a mamãe não sei o quê e tal", daí eu ia falar com a minha mãe: "Não, mas o papai", então eu fiquei nessa função de apaziguadora. E isso para mim é uma coisa que me dificulta muito ser mais direta, me impor, dizer não, porque eu fiquei com esse programa rodando de que eu tenho que sempre agradar os outros, eu tenho que sempre fazer que os outros estejam bem, antes de eu estar bem. Então, uma coisa Aham. de priorizar o bem-estar do ambiente, das pessoas, não sei o quê, e o meu depois eu lido, depois eu vejo o que eu faço.
E é engraçado, porque a gente acaba realmente ficando com essa herança, né, da Aham. nossa criação, e algumas coisas acabam realmente empacando. E você está falando que no seu caso é esse medo de se expor, esse medo de ser visto, e toda vez eu acho que sempre que a gente quer mais na nossa vida, a gente vai se expor de alguma maneira, não precisa ser Sim. necessariamente, né, porque eu vou virar atriz, não, mas eu acho que mesmo se eu tenho um trabalho, não sei, de TI, que eu fico atrás do computador sozinha o tempo todo, mesmo assim, se eu quero mais, eu tenho que mostrar quem eu sou, eu tenho que mostrar no que eu acredito, quais são meus princípios, quais são meus valores, eu tenho que lutar por mais coisas, então eu tenho que falar mais alto, eu tenho que trabalhar mais. Eu acho que sempre tem um momento, assim, um pouco sair dessa casinha. Então acho que esse trabalho aqui Aham. vai ser muito legal para você, justamente Aham. dar esse passo. E aí, assim, e aí tem uma coisa assim, eu e a minha irmã mais nova, nós, como eu disse, nós somos em três irmãs, assim, e aí a minha mãe, por conta dessa coisa de sair de casa, de não estar disponível, porque trabalhando muito, aquela coisa, tipo assim, a gente perdeu um pouco esse contato com a minha mãe, sabe? A minha irmã mais nova ainda tinha mais, porque ela, quando meu pai não estava em casa, ela sempre dormia com a minha mãe, a filha mais nova tem aquela coisa, né, a gente até brinca, chama minha irmã, hoje o apelido dela é bichinha, ai, minha mãe fala, vai, bichinho da mãe, vem cá, brinca, e a gente brinca com ela até hoje, ai, bichinho, bichinho, e assim, a gente perdeu um pouco desse contato, e aí a minha irmã, quando veio embora para Campinas, depois eu vim morar aqui, e aí ela teve a minha sobrinha. Depois que ela teve a minha sobrinha, tipo assim, eu resolvi fazer uma coisa diferente, assim. Com a minha sobrinha, tipo assim, eu resolvi ressignificar a questão dos relacionamentos familiares, porque conta desse rompimento do meu pai e da minha mãe de famílias, assim, a gente tinha um relacionamento muito bom com as duas famílias. Aí a família do meu pai se afastou completamente, e aí, assim, a gente ficou praticamente só com a família da minha mãe. E aí todo mundo acabou indo embora, minha avó também foi embora e depois faleceu. Então a gente rompeu também tipo assim, tudo que tinha era na minha casa, e depois não tinha mais na minha casa, a família do meu pai se afastou, a família da minha avó mudou, então a gente ficou muito sozinha, eu, minha mãe e minhas irmãs. Ficaram alguns primos ali, mas a gente rompeu essa questão, essa afetividade com a família, sabe? Esse vínculo de, ai, saudade da família. Agora são só mais pessoas que estão por ali. E aí eu resolvi romper isso com a questão, tanto é que eu sou a madrinha da minha sobrinha, e assim, a gente se viu ela, no aniversário de um ano, depois ela veio para o Brasil com mais 2 anos e meio, e eu fui 2 vezes para lá. Então, pessoalmente, em períodos, ela tem 8 anos, a gente se viu 4 vezes, em 4 períodos da vida dela. Só que assim, eu sou uma pessoa muito presente. Eu mando mensagem para minha irmã todo dia. Na época da quarentena, eu chegava a ficar, durante a semana, assim, 3 ou 4 dias, por 3 ou 4 horas em chamada de vídeo, brincando com ela. Assim, e aí a gente brinca, a gente conversava, assim, a gente começou a desenhar, eu desenhava e fazia o desenho, mostrava, Tereza, copia, e a gente fazia, tipo assim, brincar, você vê, uma criança, e ela trancada no apartamento, só ela, o pai e a mãe, e a gente foi criando esse vínculo, foi aumentando, e com a irmã dela, com a mãe dela também, a gente tem esse vínculo muito bom, que não acontece com a minha outra irmã do meio, porque assim, ela por Mas é conta com dessas ela que coisas você do meu pai. mora, não é? Você mora com a outra irmã. Não, eu moro sozinha. Ah, tá, mas você foi porque a sua outra irmã mora aí, em Campinas, Não, você é falou. assim, minha outra irmã mora numa cidade do Paraná, onde próxima à Ah, cidade da tá. minha mãe. Nossa, eu Todo achava que mundo você mora em tinha. cidades diferentes. Minha Tá, mãe mora numa cidade no Paraná, essa é minha irmã que eu não converso também, e aí estou tá, eu aqui em Campinas e minha irmã na Itália. Então, entendi. assim, e aí essa outra minha irmã, aí ela, por conta dessas coisas do meu pai, ela começou a dar muito trabalho, sabe? De briga, de confusão, tá até com a gente da família, sabe? E hoje essa relação tá rompida. Ela só conversa com a minha mãe, comigo e com a minha outra irmã, não. Mas eu e essa minha irmã mais nova, a gente tem um relacionamento muito bom, a gente fala todos os dias, sabe assim? Então, assim, é aquela coisa da afetividade, a gente faz questão de manter. É, é engraçado porque eu acredito que a gente, quando a gente vive um trauma, assim, muito grande como esse que você está contando, ou a gente vai para o oposto ou a gente vai para o extremo, né. Então, sei lá, se, vamos supor, eu fui muito pobre, ou eu vou continuar sendo pobre, porque acho que é só isso que eu acredito, ou eu vou querer ser muito, 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 muito rica, e vou querer ir para o outro extremo. E eu acho que nos 2 extremos a gente está preso, porque a gente está tentando fazer igual ou fazer totalmente Aham, diferente. E aí acho que é legal nesse trabalho aqui, você vai começar a descobrir mais como é você, como funciona você.
entender, assim, o que é natural para você, o que é importante para você, o que, né, se você não estou Aham, dizendo que você está fazendo isso, mas pode ser que você ainda está rodando nesse programa lá de trás, e aí você está tipo: "Não, aham, eu preciso estar o tempo todo, eu preciso estar muito presente, eu preciso estar muito", sem julgamento de certo ou errado, mas aham, é legal você ter essa consciência para você ir se avaliando ao longo do processo. aham. E me conta uma coisa, você chegou a fazer a autoavaliação? Aquele da parte do inventário, que tem as áreas da vida e você dá nota? Ai, deixa eu ver aqui. Ai, esse aqui, ó, espera aí, deixa. Ela imprimiu, não aguento, que amor, é. Esse Ai, não, então, que nem eu falei para você, eu peguei e entrei em tudo, tirei para anotar, para fazer, tá tudo aqui, tudo impresso. E aí, assim, foi que nem eu falei, eu sentei e fui olhar tudo. Aí agora, esse daqui que você quer que agora a gente sente e faça em cima desse daqui. E é, daí esse eu fiz assim, eu não, assim, eu, que nem eu falei para você, eu tenho dificuldade de pôr ali, de falar assim, o quanto, que nem eu falei, ó, o quanto isso de dinheiro eu quero de abundância, o quanto eu quero de conquista, eu tenho dificuldade de pôr no papel isso aqui. É não, assim, mas tudo bem, principalmente assim, você faz depois, mas fala o que você tá. vai falar. Mas Né. assim, aí até eu ia falar com você aqui, ó, que nem a primeira pergunta aqui que me impactou, o que você está buscando para sua vida nesse momento? Eu acho que é, tipo assim, foi uma pergunta que foi assim, meu Deus, parar para pensar. Porque, tipo assim, a gente vem vivendo aquela coisa, tipo assim, eu nunca parei para pensar, fazer um planejamento, tipo, olha, daqui 1 ano, daqui 3 anos, daqui 5 anos. Eu nunca parei para fazer isso na vida. E eu acho que é por isso que eu estou nesse, tipo assim, eu acho que falta um pouco de planejamento. Eu não consigo me planejar. Eu acho que toda a situação, né, tudo que a gente viveu te leva a isso. Tipo, eu acho até essa questão, essas instabilidades lá atrás, tipo, o pai tá aqui, dali a pouco o pai some, a mãe tem que reconfigurar tudo aquilo. A gente ia vivendo um dia de cada vez. Nunca foi uma coisa planejada. Olha, vamos, tipo, tipo assim, a gente nunca foi uma família de viajar, nunca foi uma família de fazer festa de aniversário. Então, eu acho que esses pequenos planejamentos, essas pequenas coisas fizeram falta, porque a gente não faz, tipo assim, não tem, Ah, sabe? mas você gostaria de fazer? Você gostaria de se planejar Então, mais? tipo assim, eu sinto falta, porque, tipo assim, para você estabelecer metas, para você, tipo assim, ó, pôr um pontinho lá na frente, aí eu quero chegar lá na frente, tipo, tipo assim, aí que eu sinto dificuldade. Ai, tipo, meu trabalho, eu gosto do meu trabalho, mas o que eu espero estar fazendo daqui a 3 anos, daqui a 5 anos? Eu quero estar nesse mesmo trabalho? Eu quero continuar fazendo o que eu estou fazendo? Então, assim, isso aqui eu vou continuar fazendo isso para sempre? Eu tenho a oportunidade de crescer e aprender outras coisas, sabe? Essa evolução que eu acho que falta um pouco. Tá. Até pela questão, tipo, ali, que nem tá aqui nesse quadro aqui, de dinheiro, de amor, tipo assim, por escalas de conquistas, né? Que eu acho que é isso aqui. Então, eu sinto essa dificuldade. Entendi. É, eu acho que vai muito da pessoa. Eu não acho que todo Aham, mundo tem que ter um planejamento e nem todo mundo tem que ser um dia de cada vez. Eu acho que depende do que é importante para você e do que faz sentido para você. aham, Mas eu também posso te dizer que, por exemplo, eu já já não sei qual é o verbo que eu quero usar aqui, mas enfim, tem muita gente que tem dificuldade de fazer esse planejamento específico, e uma dica que eu dou é planejar como você quer se sentir. Porque aí se você pensar: "Ai, daqui 3 anos eu quero estar nesse aham, trabalho ou não", às vezes você não sabe, né, às vezes você não tem essa clareza nesse momento e está tudo bem. aham, Então, você pensar: como eu quero me sentir daqui 3 anos? Independente do se vai ser nesse trabalho, em outro, se vai ser aqui, em outro país, o que quer que seja. "Ah, eu quero me sentir realizada, eu quero me sentir segura, eu quero me sentir estável, eu quero". E aí procura pensar, assim, como você quer se sentir, porque isso vai funcionar como esse norte que você está sentindo falta, mas eu acho que tira essa pressão de não sou planejada e tenho que ser planejada, porque senão a aham, gente vive frustrada, né, se a gente fica querendo ser aham, uma coisa que a gente não é. Então acho que esse pode ser um primeiro passo, assim, de pensar como você quer estar se sentindo daqui 1 ano, 5 anos. aham, E quando você for avançando nos exercícios, tem uma parte que chama construção eu máximo. O eu máximo isso vai ser lá na frente, tá, eu só estou aham, adiantando só para você saber.
mas o eu máximo é a versão melhor, né, de nós mesmos. Então na psicologia, na psicanálise, eles usam o eu superior, né. Eu estou falando eu máximo, porque para mim superior eu acredito que é tipo uma coisa melhor, outra pior, então Aham. me incomoda um pouco. Então eu estou chamando de eu máximo, mas na meditação do eu máximo, você vai ter esse momento de reflexão, onde você vai se ver daqui 5 anos, 10 anos, até o final da vida. E aí é legal você pensar nisso, assim, do tipo: "Como eu quero estar me sentindo?". E aí como se você estivesse, assim, nesse corpo, só que daqui a 5 anos. E aí se você olhasse para o lado, o que que você veria? Como você seria o Como se seu fosse uma comportamento? mentalização. É. Para você ter essa ideia de como você quer estar se sentindo. Faz sentido para você? Sim, sim, sim. É. Mas se a gente pensar hoje em dia na sua vida, assim, o que que mais te preocupa? O que que, tipo, tira seu sono às vezes? Menina, eu vou falar uma coisa para você. Eu estou numa fase muito boa. Outro dia estava até brincando com o pessoal lá que trabalha comigo. Assim, começou a vir umas turbulências no trabalho. E aí eu falei assim, gente, eu preciso arrumar umas dívidas, preciso fazer umas contas, gastar no cartão de crédito. Porque eu falei, as coisas aqui estão muito. Mas agora, né? Um pouco antes disso, falei assim, porque eu falei, eu preciso de motivação para vir trabalhar, assim, tipo assim, meio que no agito, assim, na força do ódio, tô devendo, preciso pagar as contas. Porque estava assim, tudo numa calmaria, sabe? Que tava. E aí, assim, olha onde eu trabalho, né? Como eu disse, sou assessora parlamentar, e aí a gente já está praticamente numa pré-campanha. A pré-campanha ela é só 3 meses antes da eleição, mas a gente já está aí reestruturando todo o que a gente fez. E eu venho de uma derrota. Eu trabalhei com uma pessoa que perdeu. Então, assim, é por isso que eu falei para você essa questão do planejamento que eu quero mexer um pouco agora. Porque eu já estou planejando o que nós vamos fazer o ano que vem. Porque, assim, a gente veio de uma derrota e eu trabalhava num lugar, tipo assim, ninguém abria nada. Então, eu venho de uma derrota que eu não pude contribuir em nada para, tipo assim, eu fiz o que eu tinha que fazer, mas, assim, sabe aquela coisa que você sente que você poderia ter, tipo, dado um passo a mais? Se você tivesse um direcionamento de alguém, fala assim, cara, eu poderia ter contribuído mais, mas ninguém, tipo assim, todo mundo pensando no seu umbigo, ninguém pensou no coletivo. E aí a coisa aí não rende. E aí agora eu estou num outro lugar, tipo assim, começou a ter os atritos, e aí eu, tipo assim, eu tô chamando a responsabilidade para mim, junto com a minha chefe, falou, ó, isso aqui tá desse jeito, falei, ó, porque assim, vocês vêm de campanhas vitoriosas. Falei, vocês não sabem o que é perder. Eu falei, então eu estou vendo o que vocês estão fazendo aqui, que é para levar para perder. Falei, então eu tô vendo vocês caminhando num caminho que eu já fui. Então, assim, eu tô tentando trazer a coisa, dinamizar, sabe? E aí eu acho que é isso, assim. Hoje, o que eu tenho buscado, tipo assim, a minha meta é ganhar o ano que vem. Tipo assim, então é essa a minha meta que eu quero. E aí, eu tô traçando outras metas em cima. Eu falo, eu quero ganhar. Mas eu quero ganhar com 7.000 votos. Ele teve 4.000 e pouco, então eu já estou fazendo algumas contas. Então, tipo assim, eu estou fazendo lá na frente o meu objetivo, eu pus o meu pontinho. E o que, que eu vou fazer daqui até lá? Então, eu estou nesse planejamento. Então, é mais ou menos isso. O que eu tenho buscado agora, praticamente, tanto é que até a minha vida, assim, deu daquela parada, eu estou focada nisso, é esse o projeto. Porque, assim, não só por ganhar, assim, por eu ter vindo de uma experiência fracassada, eu quero mostrar que o meu trabalho é, tipo assim, todo mundo conhece ali, sabe que eu trabalho bem, mas, assim, se você não tiver num grupo, se você tiver, tipo assim, não é sozinho, só meu trabalho não adianta, tem que ser uma equipe. Então, a gente está nessa daí para caminhar junto, e aí eu estou focando nisso. Entendi. E agora que você fez essa reflexão do seu passado, tal, tem alguma coisa que aconteceu na sua vida que você remete a ser parecido com isso que você está vivendo agora? Tem alguma coisa para a gente tentar buscar no passado o que que pode estar te bloqueando é claro, ganhar não depende só Uhum. de vocês, né, Sim, então não é sim. não é uma coisa só, tipo: "Ai, se eu acreditar que eu mereço ganhar, vai acontecer". Mas se existe alguma coisa no seu passado que fez você acreditar, lá no inconsciente, que de repente você não mereça ganhar. Eu não sei, eu não tinha parado para pensar nisso. Eu não tinha parado para pensar.
Porque, como esse é seu objetivo agora, eu acho que Aham, a minha metodologia, né, a minha proposta é sempre, tipo, tá, onde eu estou, né, aham. no meu presente, o que que me preocupa, o que que tá rodando bem, o que que eu quero conseguir, e aí onde eu sinto que não tá rodando, que a coisa tá meio empacada, é olhar o que que no meu passado tá fazendo ou não tá me ajudando a desbloquear essa área, essa parte, e o que que falta de clareza ou de transparência para eu conseguir ver o que eu quero no futuro. Pelo que você está falando desse Eu não tinha parado para pensar nisso. Eu não, assim, eu tenho que ter, tem que agora sentar, dar uma buscar lá atrás, porque assim, agora assim de imediato não me vem nada na mente. então vamos pensar em outro aspecto. Por que que você quer ganhar? É que, né, não é você, né, o parlamentar que ele ganha. Assim, não, ó, assim, basicamente, eu comecei a trabalhar ali, que nem hoje vai começar a trabalhar uma pessoa nova junto com a gente, e a gente já foi explicando mais ou menos, ela falou, ai, mas eu não sei de nada, e não sei o que, papá. Aí eu já fui explicar mais ou menos, contando para ela como é que foi a minha história ali. Eu falei, olha, eu comecei igual você, crua, não sabia nada. Tipo assim, aqui é um trabalho muito específico. Falei assim, e eu fui aprendendo e fui gostando. Tipo assim, era uma coisa assim. Só que assim, a turma onde eu trabalhava, tipo assim, tinha muita, tipo assim, muita individualidade, assim, o pessoal, tipo, é assim, eu gosto, que nem eu falei, eu gosto muito do meu trabalho, mas às vezes o ambiente, as pessoas não colaboram. E eu acho assim, eu sei que eu tenho muito mais para contribuir, eu acho que eu posso oferecer muito mais ali para o que eu faço, só que assim, as pessoas só olham números. E assim, eu venho, tipo assim, aí você fica com aquela coisa, a pessoa perdeu, então, tipo assim, o trabalho não rendeu. Mas assim, não é um trabalho individual, porque há 2 anos atrás eu estava trabalhando com outra pessoa que é para fazer o mesmo trabalho. Eu fiquei dentre as 5 pessoas, nós ficamos entre os 5 gabinetes que mais fizeram demanda. Eu trabalhava sozinha, todos os outros com 2 ou 3 ou 4. E é só que assim, se eu continuasse trabalhando com ele ali, eu não ia ganhar também, porque não era só eu, o meu trabalho eu fazia, a equipe era ruim. Então não adianta isso, não adianta só eu querer caminhar, eu querer, tipo assim, tem que ter, tipo, tem que ser um grupo. Então aí eu tô bem nessa, assim, da outra vez, eu também era um pouco individualista, porque tipo assim, não, eu só faço, não, você tem que abraçar um pouco de tudo. E aí, tipo, eu ficava Sim. nessa daí, nessas brigas entre a gente, e a coisa não fluiu. E aí agora é isso que eu quero fazer diferente, tipo assim, para todo mundo falar assim, olha, faz bem isso aqui, e aí em equipe também ela funciona para coisa, tipo assim, para o resultado positivo. Tá. E por que que É isso bem é aquela, é bem aquela importante? coisa, tipo campeonato, é como se fosse um campeonato, que é como, Sim, como se fosse um atleta. É sim, o nosso campeonato, é a eleição. sim. E por que vamos tentar ir um pouco mais fundo. Por que que é importante? Porque pelo que você está me falando, ver se eu entendi direito. Você quer ganhar porque você quer ser reconhecida por fazer um trabalho coletivo e não só individual, de você ser uma Isso. pessoa boa, você quer que você quer ser a pessoa que lidera esse movimento mais coletivo de Sim, equipe. sim. E aí, por que que é importante para você ser reconhecida por isso? Por ter esse Ah, pensamento coletivo? eu nunca gostei, tipo assim, apesar de eu ser aquariana, morar sozinha, tipo assim, eu acho, é bem aquela coisa, você andar sozinho, você anda mais rápido, mas você andar em grupo, você vai mais longe, Uhum. né? Eu sempre pensei, falei assim, cara, tipo, eu gosto, tipo assim, com pessoas, é aquilo ali, você cresce todos os dias. Ai, tipo assim, a que nem eu falo assim, você terminou direito agora, você vai advogar isso. Falei assim, por que você não abre o seu escritório? Falei, cara, eu nunca tive essa ambição de ser uma advogada famosa, disso, aquilo, eu ter título, eu ter nome, não, eu nunca tive essa, tipo, nunca fui essa pessoa, eu aparecer, não, tipo assim, eu gosto de estar ali por trás, comandando, para que, tipo assim, tipo aquela coisa, tipo assim, para aumentar eu sempre pensei no coletivo, não sei, talvez seja isso aí, de vir lá de trás, tipo, de cuidar das minhas irmãs mais novas, tipo, ali, de você estar sempre ali, né? E aí, não só da minha irmã, meus primos também, algumas dificuldades, aí ajudava também com os primos, então acho que vem um pouco disso também. Sim. É, parece, né, escutando você falar, parece bem a mesma uma repetição dessa Aham, dinâmica familiar e tá tudo bem, não tem nada aham. de errado nisso. Mas eu acho legal a gente fazer essas perguntas do porquê, porque é importante para a gente chegar
na raiz da nossa motivação, da nossa vontade, da nossa Aham, necessidade, porque eu acho que também uma força que faz a gente querer materializar alguma coisa pode ser também a necessidade. Então, aham, pode ser, aí vou chutar aqui, mas pode ser a necessidade de você se provar como continuar se provando como essa pessoa que você foi na sua infância, de ser a que pensa no todo e a que meio que o alicerce ali que mantém aham, tudo junto, pode ser porque é um jeito inconsciente de você curar essa ferida, né, aham. porque talvez na sua família você não ganhou. Você Sim, foi a pessoa que fez tudo ali, que foi o responsável, foi o adulto da situação, manteve tudo ali, mas você não ganhou uma medalha por isso, né. aham. Ma assim, tô chutando, e aí depois você vai ver Não, sim. o que faz sentido para você. Mas é legal e esse porquê você pode fazer várias vezes para você ir aprofundando. Então, por que que é importante para mim vencer? Porque eu quero mostrar que eu sei trabalhar no coletivo. Por que que é importante para mim trabalhar no coletivo? Não, é igual E assim, aí é vai igual no indo. trabalho, assim, o que a gente faz ali, tipo, tem as pessoas que vêm para uma demanda coletiva e tem as pessoas que vêm para uma demanda particular delas. Tipo assim, ai, aquilo me irrita profundamente. Aquelas, tipo assim, a pessoa tá pensando, tipo assim, vem pedindo a gente acaba orientando, porque a gente, né, não tem, às vezes a pessoa vai ali porque não tem falta, não tem conhecimento mesmo. Aí a gente acaba orientando e tudo, como é que faz. Mas assim, me dá mais vontade aquelas pessoas que vêm, tipo assim, pensando no coletivo que o nosso trabalho vai impactar o maior número de pessoas possíveis. Aí me dá vontade de ir atrás. Sim. Eu estou pensando aqui, não quero longe de mim querer fazer um diagnóstico, não é isso, mas eu quero te contar um pouco as conexões aqui, as pecinhas que estão encaixando na minha cabeça para depois você refletir se faz sentido. Mas quando você fala dessa dificuldade de se expor, eu acho que se expor também significa estar sozinho e significa você ocupar um espaço sozinha, né, assim, tipo, Aham, se eu quero que nem eu tô aqui eu na minha tela, eu tô sozinha, eu tô ocupando esse espaço aqui. E talvez na sua infância, por você ter tido que ser a pessoa que se responsabilizava ali, você talvez tenha rejeitado esse aspecto de ser um pouco mais egoísta. aham, E por que que eu estou te dizendo isso? Porque normalmente as coisas que irritam a gente no outro são coisas que a gente rejeita na gente mesmo. sim, Então, isso de esse sinal aí de que, quando as pessoas vêm, elas só querem saber delas mesmas, isso te gera algum tipo de conflito, talvez porque você não se permita. Você não se permite só pensar em você não se aham, permite fazer uma coisa que é bom para você, mas é ruim para os outros. aham, Talvez tenha um aspecto aí disso, e talvez o se expor não tem necessariamente a ver com fazer vídeo, com tirar selfie, mas talvez aham, tenha a ver com isso, de se permitir ocupar sozinha um espaço pensando só no seu bem-estar e no que vai ser bom para você. aham. Não sei se faz sentido. Não, faz, faz, E faz. aí, isso pode ser um aspecto aí. Eu sei que a gente acabou de começar nesse trabalho, está Aham, muito no começo, a gente nem foi ainda aham, para a parte onde você vai fazer a lista das coisas que você quer materializar, onde você vai, construir esse eu máximo. Acho que tem vários outros passos que a gente vai dando que começa a ficar mais claro o que tá te bloqueando, mas eu acho que aqui a gente já começa a ter umas pistas de aham, de coisas do passado que estão aqui, a gente vai ter que mexer aí, cutucar essa aham. ferida, se a gente quiser mudar, né, porque também não tem Ah, não, problema sim, nenhum, pode sim, continuar ficando do mesmo jeito, tá tudo certo. sim. Mas eu acho que sempre que a gente quer mais, a gente tem que reprogramar o nosso merecimento inconsciente, porque eu acredito que tudo Aham, que a gente tem na nossa vida é coerente com aquilo que a gente acha que a gente merece. Então, se eu quero aham, mais,
Aí eu tenho que mudar o que eu acho que eu mereço inconscientemente. Aham. E Bacana, bacana. Não, mas tem bastante coisa, né, para a gente se aprofundar, né? Eu acho assim, a gente tem que estar aberto a mudanças, né? Se propõe esse tipo de coisa, você tem que estar aberto a mudanças. Porque senão não adianta participar de um processo desse, né? Se você não tem pelo menos um pouquinho, ele falei, cara, se incomoda, eu podia ser diferente, vamos atrás para melhorar, né? exatamente. Confortável não é, mas é muito bom. Eu posso te garantir que você vai conseguir, assim, desbloquear várias áreas na sua vida, vai conseguir avançar em várias áreas, isso eu te garanto, mas gostoso não é. Ah, não, é. Que nem eu falei para você, que nem você me perguntou ali, resgatar alguma coisa lá atrás, tipo, tem coisa que acho que deve estar tão enraizada, deve estar tão lá, né, lá atrás, lá, que a gente, né, esquece, joga numa gaveta no fundo e esquece. É, É igual uma roupa, essa roupa aqui é velha, não me serve mais, eu pôr no fundo da gaveta que um dia eu dou embora. E vai ficando, e vai ficando. exatamente. Eu acho que a gente entender não significa que a gente tem que ir contra, ou que a gente tem que Uhum. mudar, mas eu acho que entender, eu acho que traz uma certa paz, uma certa tranquilidade. Eu até com isso que eu te contei do meu papel ali na família quando eu era menor, eu desenvolvi essa habilidade, porque tem o lado, talvez negativo, né, de que eu tive que amadurecer mais rápido, ou eu me sentia responsável pelo bem-estar dos outros, e muitas vezes isso faz eu, negar as minhas próprias necessidades. Mas do lado positivo, me fez aprender a ler as pessoas, a saber observar, a saber como falar com cada um, Aham. e me despertou algo que eu não sei se já era inato meu ou se é influenciado pela minha criação, de querer ajudar os outros. Então acho que também o que eu estou Aham. fazendo hoje é reflexo da Aham. da minha criação e das coisas que aconteceram Sim. comigo, de estar sempre preocupada com o outro e o que o outro vai pensar e não sei o quê. Então, não é que porque a gente vai olhar para a sua criação, o que que aconteceu parecido com o que você está vivendo hoje, que daí você tem que mudar a sua vida hoje, que você tem que, sei lá, fazer outra coisa, que você tem que buscar outra profissão. Não necessariamente, mas acho que quando a gente entende, a gente começa, esse é o verdadeiro autoconhecimento, né, a gente saber por que que a gente funciona do jeito que a gente funciona. E eu sinto que isso dá uma paz, uma tranquilidade, e isso impacta na nossa autoestima e na nossa confiança e no nosso merecimento, porque a gente sabe, a gente está em paz com isso, né. Aham. Tanto que eu estou aqui contando para você, você está contando para mim, você Aham. também tem uma coisa de não tem grilo, não tem Sim, problema. E eu acho que sim. isso ajuda, impacta muito na nossa autoestima. Ah, sim. Beleza? Te deixei sem palavras, consegui te Não, mas ó, foi bacana, bacana o papo, nossa. Eu vou ter que ver, né? Começar a fazer, ó, começar a escrever, escrever, escrever. Semana você falou, teve uma live, acho que na terça que eu consegui assistir, com a menina que você estava até, ela estava até no lugar assim, na Em fazenda. Atibaia, ela Ela mora. falando também dela, também falou da dificuldade de escrever, e de tudo, de pôr no papel. Exatamente, está sendo tão legal essa experiência, até, né, muito para Aham. mim, assim, para Eu até tentei acompanhar, mas aí os horários da semana eu ando trabalhando muito, aí não tá dando. Mas aí na não, terça-feira tudo eu bem. consegui acompanhar. Mas está lá gravado, se quiser ver depois, mas é muito legal, porque a gente começa a ver muita coisa em comum com pessoas da nossa geração, assim, Aham. de pais que trabalharam muitos anos na mesma empresa, ou pais que eram muito preocupados com dinheiro e que tinham uma coisa de economizar e de passar situações difíceis, e aí a pessoa hoje quer materializar mais dinheiro, mas também não teve esse exemplo, né, na Aham. criação, então tá sendo muito legal. Ai, que bacana. Ah, então tá joia, querida. E aí, então, para a próxima semana, no roteirinho que eu vi que você imprimiu Tá, também, maravilhosa, aluna tá. nota 10 você. Eh,
A gente vai até uma parte que chama código de autenticidade. Tá, tá. Aí se você conseguir, você vai Ah, fazer tá. essa Então, autoavaliação, aí tá, vem eu o vou até o aqui. passado, o presente, o futuro. Tá. Pode deixar, já vou anotar aqui. Então, nos vemos na semana que vem, dona Todd. Agora, Combinado. todo mundo perguntando do nome, de onde Ah, surgiu esse apelido? uma amiga, meu nome é Maria Antonieta, e aí uma amiga, me chamavam de Tó, e uma amiga inventou Todd, e aí pegou. E Mas já aí, adulta ou foi quando criança ou foi, não? não, eu tinha uns 15, eu acho, por aí. Ah, E aí pegou, e tem muita gente que nem sabe meu nome, e só me conhece como Todd. que É, muito, bacana. é, Pegou, né? pegou. Não, e eu gosto, eu me identifico. Eu acho divertido, É não sei, eu carinhoso, curto. né? É, eu É curto. Esses carinhoso. dias Né, eu o não. apelidinho. Depois de adulta que começaram a me chamar de Claudinha, porque assim, e aí todos os lugares que eu trabalhei, eu sempre era uma das mais novas. Então, o pessoal, a mais Ah, nova é Claudinha. ai, Aí, Claudinha. assim, algumas pessoas me chamam, mas se não, Cláudia. Sempre foi. Mesmo Cláudia, Vanessa, ninguém. Aí, às vezes, alguém erra Vanessa, Vanessa, mas, tipo assim, eu nem me ligo que é comigo, porque, né? Nós somos ali da geração nome composto. É, exatamente. É, total. E a geração nome composto, depois veio a geração ali, né, revivendo nomes antigos, agora estão nos nomes curtos de 4 letras, Maravilhoso, é isso mesmo. né? Total. Ai, amei. É a geração do meu filho chama Joaquim, os amigos é Antônio, Minha Pedro, sobrinha só chama esses nomes, Tereza. só esses Minha nomes sobrinha é antigos. Tereza, ó, né? Nome Francisco, antigo, né? é, é muito engraçado. Cecília, Carmen, tem uma Tereza, amiguinha dele do colégio que chama Carmen, acho a coisa mais linda. Mas agora são os nomes de 4 letras, amei. Gael, Theo, Luna, nomes com apelidos, né? Que agora os apelidos, né? Nomes, os apelidos viraram nomes, né? É, exato. Ai, que engraçado, amei. Ai, combinado Ai, então, querida. Aí então tá qualquer coisa bom, você nos me vemos na escreve semana que no, vem, qualquer coisa você me tá escreve no bom? WhatsApp, qualquer dúvida. Então tá bom, querida. Tá Aí se eu bom? tiver Beijo. qualquer dúvida, eu te chamo, tá bom? Tá bom, beijo enorme. Obrigada, um ótimo fim de semana. Você também. Tchau. Tchau.